Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português. Nessa aula, nós iremos trabalhar aí os gêneros textuais. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na última aula, nós estávamos falando sobre os gêneros textuais, sobre a reportagem. Analisamos a estrutura da reportagem, né? Vimos aí que ela é composta por título, subtítulo, lead, corpo, enfim. A gente fez toda a análise da estrutura da reportagem. E nessa aula, a gente vai agora realizar algumas comparações de estrutura e responder algumas atividades aqui no nosso livro, tá bom? Como vocês viram, pessoal, não é um gênero textual difícil, é um gênero textual fácil, mas que vai requerer de vocês aí atenção na hora de produzi-la. Por quê? Ela se assemelha muito à notícia, porém a gente abordou aqui os pontos que diferenciam a reportagem da notícia. São pontos que variam aí, são que vão diferenciar ambas. Então, é importante vocês perceberem aí o seguinte, é importante vocês perceberem que a reportagem ela é um tipo de artigo muito importante na nossa sociedade. Portanto, é imprescindível que vocês memorizem a sua estrutura e saibam utilizá-la apropriadamente, considerando que em todos os lugares vocês vão se deparar com algum tipo de reportagem. E quem sabe até mesmo um dia vocês sejam solicitados a elaborar uma, tá? Então, precisa estar ciente de toda a composição e a estrutura do gênero. Tá bom, pessoal? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela aqui do meu livro. Eu vou pedir que vocês abram os seus livros aí na página... na página 49, o livro de gêneros textuais, página 49. Enquanto vocês abrem, eu vou aproveitar aqui o ensejo para colocar o cabeçalho aqui, tá bom? Pronto, pessoal. Então, coloquei aqui o nosso cabeçalho. Vou compartilhar agora com vocês a minha tela aqui, tá bom? Pronto. Aqui está a minha tela com o gênero textual, tá bom? Com a reportagem aí que nós vamos analisar e realizar algumas atividades aqui acerca dela, tá bom? Pronto, vamos lá. Acompanhe a leitura comigo. Como o aquecimento global vai afetar o Brasil? Como o aquecimento global vai afetar o Brasil? Acompanhe a leitura comigo. E que medidas o país precisa adotar agora para amenizar os impactos negativos das mudanças climáticas? As mudanças climáticas já se impõem como um dos principais desafios para o Brasil no século XXI. O
O recente consenso científico sobre o impacto do aquecimento global aponta obstáculos que o país tem de começar a enfrentar desde já. Caso contrário, as consequências podem ser devastadoras. Uma boa comparação é o estado febril em uma pessoa. Um aumento de 2 graus Celsius provoca várias perturbações no funcionamento do organismo humano. Os batimentos cardíacos ficam mais lentos e a transpiração aumenta. Se a elevação for de 5 graus, torna-se grave, com uma febre de 42 graus. Como na malária, a pessoa sofre convulsões, pode até morrer. Com o planeta, acontece algo semelhante. Segundo os cientistas, se a temperatura sobe 2 graus, sistemas de chuvas e secas já se alteram. Mas as formas de vida que conhecemos ainda conseguem se adaptar. Com a elevação de 5 graus, o clima da Terra entra em colapso. Isso exterminaria a agricultura e a pecuária em boa parte das zonas tropicais. Inundaria cidades litorâneas e tornaria frequentes os furacões em quase todos os oceanos, inclusive o nosso Atlântico Sul. Esse cenário preocupante é resultado de uma alteração na atmosfera da Terra. Um conjunto de gases, principalmente o carbônico, regula a quantidade de calor do Sol absorvida pela Terra. A queima de combustíveis fósseis e das florestas vem lançando quantidades inéditas desses gases na atmosfera. Hoje, sua concentração é 2 vezes maior que a dos últimos 650 mil anos atrás. Nesse intervalo de tempo, a Terra atravessou meia dúzia de eras glaciais e esquentou entre elas. Mas o calor que virá agora pode ser maior que o de qualquer um desses períodos. O aquecimento já começou. Em 1905, quando a atividade industrial era menor, a temperatura média do planeta era 13,58 graus Celsius. Hoje está em torno de 14,50. Até o fim do século vai crescer para algo entre 16 e 19, numa estimativa conservadora, tá? Só um minuto, pessoal. Vamos lá. O prognóstico oficial sobre as consequências práticas de um mundo mais quente será divulgado na semana que vem por um painel de cientistas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, coordenado pela Organização das Nações Unidas, ONU, ele concentra uma elite de 2.500 dos principais pesquisadores de mudanças climáticas. Esse comitê, formado em 88, atualiza as informações sobre o clima e suas consequências. Ele avalia milhares de estudos e deles extrai o que há de consenso científico. No início de fevereiro, o IPCC divulgou as previsões sobre aumento de temperatura da Terra. Na semana que vem, um grupo de pesquisadores representantes dos 130 países que integram o painel, reunido em Bruxelas, na Bélgica, vai descrever como essas mudanças climáticas afetam cada país. O Brasil deverá sofrer bastante. Estudos realizados por pesquisadores nos últimos meses já revelam o que pode acontecer com o nosso país. À época, ouviu 12 dos principais cientistas que descreveram os impactos sobre a nossa geração e a de nossos filhos. Não são previsões infalíveis. Se há praticamente consenso sobre a gravidade do aquecimento global, os cientistas divergem ao especular sobre seus impactos. Apesar do grau de incerteza, essas pesquisas vão nortear as adaptações necessárias para sobrevivermos nesse novo mundo. A seguir, apresentamos as principais ameaças ao Brasil e um levantamento inédito do que deve ser feito para reduzir esse impacto. Aí temos aí meia floresta amazônica. O desaparecimento completo das florestas está entre as previsões mais pessimistas. Isso pode acontecer se a temperatura média da região aumentar mais de 5 graus Celsius. E essa elevação pode chegar a 8 graus. Seria um caminho sem retorno, diz Carlos Nobre, climatologista do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a INPE. A previsão mais aceita para a região é um aumento de temperatura de cerca de 3 graus até 2100. Nobre afirma que, nessa simulação, a floresta perderia mais da metade de sua cobertura original. Pode acontecer uma união entre a grande savana da Venezuela e a parte central do Brasil. Diz, seria um campo com algumas árvores, mas dominado por arbustos e capim.
bem menos imponente que a floresta atual. Um estudo realizado em 10 anos pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, encontrou algumas pistas sobre como a floresta desapareceria. Segundo o biólogo Daniel Nepstead, coordenador do estudo, a temperatura elevada aumenta os períodos de estiagem. A queda da umidade natural da floresta acaba com o vapor de água da transpiração das plantas, o que protege as árvores das queimadas. A vegetação fica mais exposta ao fogo. Como o fogo agrava a seca, cria-se um ciclo de destruição. O baixo nível dos fluxos da água pode deixar grande parte da população local com problemas de transporte e alimentação. O desaparecimento de metade da floresta amazônica também pode reduzir em 75% a umidade no sul e sudeste do país, afetando os ciclos de chuva. Muito bem, vamos agora para as atividades referentes a esse texto. Achei bem interessante, tá, gente? O texto, não sei se vocês aí, mas eu pelo menos achei bem interessante. Vamos lá, primeiro. A autora do texto 2 compara o aquecimento da Terra ao de um corpo humano febril. Em ambos os casos, o que pode acontecer se houver um aumento de 5 graus? Retornem ao texto para encontrar a resposta. Se houver um aquecimento de 5 graus, o que pode acontecer? Tá? Pronto, pessoal. A gente viu que, dependendo do aumento da temperatura, pode acontecer um colapso. Ou seja, o corpo humano ele pode entrar em convulsão devido à alta temperatura. Isso afetaria drasticamente a agropecuária, as florestas, né, os mares e todas as áreas da Terra. Então, entraria em um colapso total. Além do surgimento de furacões, né, em todos os oceanos. Muito bom. Segundo, embora não haja um consenso entre os pesquisadores a respeito das consequências do aquecimento global, qual é a importância dessas pesquisas? Ou seja, embora não haja um consenso entre os pesquisadores a respeito das consequências do aquecimento global, qual é a importância dessas pesquisas? Ou seja, pessoal, isso aí é uma resposta, podemos dizer assim, uma resposta pessoal. Tá? Assim, ele quer saber, apesar de não haver uma concordância entre os cientistas sobre esse assunto, por que é importante que eles já ainda assim realizem essas pesquisas? Posso dizer que é uma resposta pessoal. Por que vocês acham que é importante? Bem, na minha opinião, é importante que mesmo que não haja um consenso, uma concordância em algo, é importante porque podemos descobrir várias visões, né, acerca do que o aquecimento global pode causar na humanidade e também as possíveis soluções baseadas em cada proposta, em cada visão. Mas aí vocês vão ver com vocês, é uma resposta pessoal. Vamos agora para o terceiro. O que pode acontecer com a floresta amazônica se houver um aumento na temperatura média de 3 graus Celsius e de 5 graus Celsius? O que é que pode acontecer com a floresta amazônica se tiver esse aumento? Perdão, pessoal. Se tiver esse aumento, o que é que pode acontecer? Isso aí ele fala no texto. Tá? Faz parte de um dos colapsos que a gente viu. Muito trágico na realidade, né, se isso acontecesse com a floresta amazônica. Lá no começo do texto ele fala sobre isso. Bom, nessa hipótese de a gente alcançar essa temperatura, possivelmente a floresta desapareceria. É o que ele diz, que aparentemente a floresta desapareceria devido à alta temperatura. Pronto, vamos lá agora para o próximo. Que impacto o desaparecimento de metade da floresta amazônica pode ter no sul e sudeste do país? Ou seja, pessoal, qual é o impacto que isso pode causar
no sul e no sudeste do país. Pesquisem lá no texto novamente, tá? Vou dar 30 segundos para vocês pesquisarem e encontrarem a resposta. Em seguida, eu vou responder e explicar para vocês. Então, pessoal, o que é que pode acontecer? Poderia reduzir o nível de umidade dessas florestas, alterando o ciclo de chuva, etc. Tá bom? Então, reduziria bastante esse nível de umidade e mudaria aí o ciclo das chuvas, tá bom? Ou seja, ia acontecer um grande colapso. Aí temos esse quinto aqui, qual é o principal gás que está envolvido com o aquecimento global? Por que sua concentração na atmosfera tem aumentado? Aí a gente tem essa resposta aqui já, o gás carbônico, né? Que é o que queima, a queima dos combustíveis fósseis e os combustíveis das florestas. Então, isso tem a contribuição natural, né? Que a própria natureza contribui para esse aumento desse gás e tem a contribuição humana. Por exemplo, esse gás carbônico, essa queima de combustível pode ser, por exemplo, com carros, automóveis, fábricas, que ao queimar o combustível liberam aquele tipo de gás. Esse gás ele é totalmente prejudicial à camada de ozônio, tá bom? Então, essa concentração ela vai se concentrando em um local, até que chega a um nível onde ele se expande e afeta todo o local, que é basicamente o aquecimento global. É a concentração desses gases, tá? Em um local que vai provocar ali uma redução na temperatura, um aumento na temperatura e a redução da umidade, alterando vários ciclos naturais de chuva, de sol e etc. Tá bom? Muito bem. Vamos lá agora. Sexto. Na reportagem, a frase "Como o aquecimento global vai afetar o Brasil" é a manchete. Isto é, o título do texto. Sua função é fornecer ao leitor uma informação básica sobre o tema. A autora usou esse artifício de forma clara? Justifique. Nesse caso aí, pessoal, ele está perguntando se o título ele tem coerência com o texto. Ou seja, se o texto, a reportagem, de fato, fala sobre como o aquecimento vai afetar o Brasil, o aquecimento global vai afetar o Brasil. Vocês acham que ela fez jus ao título? Que, de fato, a reportagem ela é coerente com o título ou não? Vejam o título novo e vejam um pouquinho da reportagem, se realmente fala sobre isso. E a resposta, pessoal, é sim, gente. A reportagem, ela faz jus ao título, pois ela fala justamente sobre como isso pode afetar especificamente no Brasil, o Brasil. Como a crescimento global pode afetar o Brasil especificamente. Tá bom? Então, muito bem. Agora, a gente vai para a segunda parte, que a gente vai fazer aqui uma análise da reportagem e comparar com a estrutura. Lembra que a gente estudou na última aula a estrutura da reportagem? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Então,
essa aqui foi a estrutura da reportagem que a gente viu na última aula, não foi, pessoal? Título, subtítulo, lead e corpo do texto. É a estrutura aí da reportagem que precisamos seguir para produzir uma boa reportagem, tá? Título, subtítulo, lead e corpo do texto. Aí o que acontece? Cadê? Pronto. Vamos agora observar novamente essa reportagem e ver se a gente encontra essa relação aí dessas estruturas, tá bom? Pronto. Cadê? Pronto. Aqui, pessoal, a gente tem o título, tá? Título da reportagem. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Pronto. Título da reportagem, tá bom? A gente tem aqui o subtítulo, que dá uma breve continuação do título, subtítulo. Só essa parte aqui da gente. Pronto. Isso aqui é o subtítulo, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem uma lead. A gente não tem. A gente só tem o corpo do texto. Lembra que eu falei para vocês que tanto o subtítulo quanto a lead, eles são opcionais. Isso significa que não são obrigatórios. Você não é obrigado a colocar esses dois, tá bom? Mas o título e o corpo do texto, sim, você precisa colocar, tá bom? Precisa ter o título, que é a pessoa saber sobre o que é a reportagem, nesse caso aqui, falando sobre como o Brasil será afetado pelo aquecimento global, e temos aqui o corpo da notícia, que é o que a notícia vai apresentar, tá bom? Esses são os dois únicos de fato necessários. A gente também tem aí, claro, né, a autoria, a data de publicação, o local, isso também é de extrema importância, é necessário. É necessário que você coloque a fonte da informação, quem foi que escreveu, quem fez a reportagem, a hora, a data, o local, tudo isso é importante para ser colocado na reportagem. Tudo isso podemos dizer que é essencial e necessário, tá bom? Para se estar na estrutura da reportagem. Então, pelo menos essa daqui está de acordo com a estrutura que a gente viu. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui, tá bom? Fizemos uma análise aí, respondemos algumas atividades. Próxima aula, vamos responder a próxima atividade e talvez já iniciarmos o próximo gênero, que é o poema, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como vocês já bem o sabem, eu estou à disposição de vocês no Class, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei passar para vocês e que estejam gostando de estudar acerca da reportagem. Como eu disse, é um gênero textual muito importante e muito presente no nosso dia a dia. Beleza, meus queridos? Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e nós nos veremos na nossa próxima aula, que será na semana que vem. Ainda esse final de semana, desejo que vocês tenham um ótimo descanso, aproveitem bastante e durmam também, que vocês merecem, né? Tchau, gente. Até a próxima aula.